Diante desses projetos que eu apresentei, desses requerimentos que eu apresentei aqui há pouco, principalmente acho que o de número 18, que propõe a reabertura da unidade de processamento de embutidos e defumados, ele é parte de um projeto que eu já venho escrevendo há algum tempo e sondando as autoridades, né, o secretário de Agricultura, o prefeito, para que atuem em um projeto integrado de produção agrícola aqui em São Paulo, né? É certo que a Secretaria de Agricultura ela não deve ficar apenas restrita ao programa de corte de terras. Deve-se já pensar alternativas e políticas efetivas para uma agricultura que realmente cause impacto aqui no município. Uma das propostas, até que eu já falou sobre isso aqui, é que se faça um levantamento da produção agrícola em cada comunidade, sendo Lagoa Comprida, sendo Manjericão, sendo Quixaba, um dos maiores produtores de grãos aqui do município. Por que não iniciar o corte de terra por essas comunidades? É apenas um aceno, né? É apenas uma preocupação para que se intervenha de forma positiva em cada comunidade. Manjericão tem a produção de mel e de grãos. O que é que a Secretaria de Agricultura pode fazer como medida de intervenção para que se melhore a produtividade nesses dois setores, né? Colônia de pescadores, como é que a gente pode reativar? Como é que a gente pode reativar a piscicultura na barragem? Nós temos uma barragem que hoje, para que serve a barragem? A gente tem uma barragem que é praticamente morta, a não ser para a pecuária de leite, né? Para a aguação dos capins e tudo, mas ela oferta para a gente um potencial muito grande. Os produtores de hortaliças estão cadastrados? Estão cadastrados para fazer uma compra, uma venda nas compras institucionais? Tem assistência técnica? Eu sei que tem outros órgãos para essa especificidade, né? Como a Emater, por exemplo, o Sintraf, talvez, mas a Secretaria de Agricultura precisa se apropriar desses projetos. O abatedouro aberto, no abate de suíno, bovino, caprino, ovino e aves, um exemplo. A cooperativa se apropriando dessa parceria com a reabertura da unidade de processamento de embutidos e defumados. Adquire, né, essa produção vem do matadouro, via agricultura familiar, vai para essa unidade de beneficiamento. Uma casa de mel certificada como a Casa de Mel de Manjericão. Aqui a prefeitura gastou, um exemplo, ela empreendeu um recurso de R$ 150 mil na aquisição do peixe. Esse é um projeto que eu venho tentando encaixar na minha cabeça e tentar colocar nesses atores para ver se a viabilidade disso. R$ 150 mil para aquisição de peixe, 10 toneladas de peixe, que são distribuídas na Semana Santa, reativaria a piscicultura na barragem. Aí você trazia a colônia de pescadores para dentro e compraria o peixe aos pescadores e mandaria esse peixe para as escolas, né? Eu não era de acordo, foi um requerimento do vereador Getúlio, a construção de uma praça aqui na subida da ladeira da rua Francisco Rafael de Oliveira. Eu não sou de acordo, não era de acordo. Por quê? Porque nós temos a extensão do João 23 até ao Santa Clara, que poderia ser construído um calçadão, uma área para caminhar, tem a parede da barragem, então você tem duas áreas que as pessoas podem estar utilizando para sua prática esportiva, para o lazer, para a convivência comunitária, e ali se pensar numa mini indústria de beneficiamento. Então, reativando a piscicultura, naquele local daquela praça, construída uma mini indústria de beneficiamento do pescado, o peixe saía do pescador e para o filho do pescador trabalhar nessa unidade de beneficiamento. Sim, Rodrigo. Em relação à piscicultura, o que Vossa Excelência falou está corretíssimo. A comunidade de Curicaca, não me lembro o ano, os pescadores da comunidade, eles tinham lá, onde é hoje a UBS, eles tinham eles pescavam o peixe e guardavam lá os peixes e vinham carros de fora pegar todo o pescado que eles apanharam na semana. O seu requerimento aí, os seus requerimentos, o que o Vossa Excelência tá falando aí, é louvável. Que o poder público, o poder executivo, ele possa tomar alguma atitude sobre isso. Com esse sistema, né, de reativação da piscicultura, da unidade de beneficiamento de embutidos e defumados, com a abertura do abatedouro, com o respectivo selo de inspeção estadual, eu fiz um levantamento aqui por baixo.
em licitações aqui, há mais ou menos R$ 1 milhão empreendidos em compras de alimentos para as escolas, para o restaurante popular, né? Eu sei que demanda essa questão de licitação de tudo, mas nesse projeto, a prefeitura, né, o município ficaria autônomo, principalmente no fornecimento de proteína para as escolas e para toda a rede socioassistencial, e garantiria soberania alimentar às pessoas em vulnerabilidade, né, social, em risco de vulnerabilidade alimentar também. Então é só um aceno para que se discutam, essa casa se propõe a isso, com certeza, né, com o prefeito, com o secretário de Agricultura. Permita uma parte, nobre vereador. Sim. Aos seus requerimentos, seus pedidos e seus interesses. E a gente tem em vista que no ano 2018, 2019, como foi citado pela sua pessoa, a comunidade Manjericão, de todas as comunidades da região que fazem o município de São Paulo do Potengi, foi a maior produtora de milho e feijão. Então, acho muito interessante esse seu projeto para que a Secretaria de Agricultura leve em frente e nós sermos informados. E também na parte da barragem, da nossa barragem, não é diferente. A minha pessoa, eu lembro muito bem, vereador Rodrigo, quando tivemos uma reunião lá no CETRAF com o Igarne sobre porta d'água, a comporta da nossa barragem. 11 anos que não sangra, e que água após parede não alimenta mais o leito do rio até chegar na maré. Mas a discussão foi exatamente para atender pós-parede, município de São Paulo Potengi, o município de São Pedro do Potengi e Elmo Marinho, até aonde o rio passa às margens dessas cidades. E para isso ter início, me lembro muito bem, colega vereador, que quando foi mostrado a planilha de cadastramento, apenas 3 pessoas aonde é beneficiado com a água da barragem Campo Grande, diante de toda aquela população que é beneficiada com a água da barragem Campo Grande, apenas 3 pessoas estavam cadastradas no uso de irrigação para a produção do bovino, na área bovina, que é a aguação de capim, na parte de hortifruti granjeiros, que muita gente se beneficia, e principalmente usando a quantidade maior de água que é necessária. Então eu acho muito importante esses seus projetos e que o nosso município, diante da Secretaria de Agricultura, dê visibilidade e que isso chegue a funcionar para o conhecimento de toda a população de São Paulo Potengi e até todas as regiões que faz o nosso estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, nobre vereador. Obrigado, vereador. Então é só uma contribuição, né? Não estou dizendo aqui que a Secretaria da Agricultura ela se orienta apenas pelo corte de terra. Jamais. A gente sabe a infinidade de atribuições que tem a Secretaria. A gente só está pensando em um projeto efetivo, né, que cause um impacto econômico aqui em São Paulo do Potengi. Outra fala minha aqui, eu queria só, senhor presidente, que o senhor colocasse mais um minutinho aí, devido aos aparteamentos. Pois não, vereador. Eu fui essa semana bastante criticado, né? Chegaram as críticas a mim, né? De uma fotografia que eu tirei lá na casa do prefeito, quando estávamos reunidos, e tinha uma faixa de apoio ao presidente Bolsonaro, né? E, assim, muitas críticas vindas principalmente da oposição, né? Não é do nosso sistema político. Como era que eu me intitulava uma pessoa de esquerda e estava presente na fotografia daquela, como é que tinha votado aqui contra o projeto de lei do vereador Alisson, como é que tinha votado aqui a favor das reformas da presidência, quando na verdade eu tinha um outro discurso inerente a uma política mais progressista, né, mais social. Aí quero dizer que a política se faz de articulações, de aproximações, né? E o primeiro candidato que eu fechei, por incrível que pareça, foi Gustavo. E sou franco em dizer que Gustavo Carvalho, apesar de toda a sua contribuição aqui para o município, por intermédio do prefeito Pachelli, Gustavo não me representa ideologicamente. O meu grupo político é formado de uma base
que precisa da minha assistência direta, e uma base que pensou a minha política, o meu mandato, de forma ideológica. É tanto que eu estou hoje no Partido Solidariedade, porque nós tivemos que se desprender das ideologias e ir para um partido que não nos representa ideologicamente, mas a discussão era acesso ao legislativo. Como de fato o projeto, ele teve êxito nesse sentido. E a minha candidatura, ela se fez de uma provocação. Um dos amigos disse: vocês ficam numa discussão polarizada entre Lula e Bolsonaro que não leva a lugar nenhum, e de fato estou crendo nisso, e não partem para uma ação direta, lancem uma candidatura, deixa essa questão de Lula e Bolsonaro à parte. É oportuna? É, mas para um outro setor, talvez para a política local assistencialista, não, que eles não vão entender essa questão. E foi isso que a gente fez. Eu não precisei de apoio de bolsonaristas, né? Então eu mudo nesse momento o meu discurso para anti-Bolsonaro, para conviver com pessoas que têm uma opinião política diferente da minha. Não vou dizer mais em lugar nenhum que sou anti-Bolsonaro, que vou brigar. Isso fazia parte da minha imaturidade política. Não. O meu candidato a presidente é Ciro Gomes, certo? Já há três campanhas que votam em Ciro, e votam em Lula mediante uma apresentação nas pesquisas, se ele evidenciar que for ganhar no primeiro turno. Basicamente, já conversei com o prefeito sobre isso, contemplo a minha base ideológica. O governo Bolsonaro, ele não trouxe políticas que me contemplam enquanto estudante universitário, enquanto representante da agricultura familiar, da cultura, da história, da memória, do meio ambiente. Ele não trouxe nenhuma política para isso. Desta feita, não me representando, não voto em Bolsonaro. Mas não sou anti-Bolsonaro e nem vou brigar com ninguém, né? Com o vereador Kekel, com o vereador Getúlio, porque a convivência deles, né, no meio social, onde eles me fazem acreditar que são contemplados por uma política bolsonarista. A mim não me contempla. Então, pessoal, vou tirar fotografias quando for necessárias, vou tirar. Todos sabem do meu posicionamento político, da minha ideologia, e faz parte de uma conveniência local. Eu não estou no grupo do prefeito, aonde ele estiver, que eu for convidado para estar presente nesses eventos, vou estar e vou tirar as fotos. Mas todos sabem do meu posicionamento político.